E aí galera da Lura Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver um tema muito pedido, um tema muito abordado também, que é a voz passiva em inglês, a passive voice. Então bora lá começar. Mas bom, voltando aqui, né, hoje a gente vai falar sobre a voz passiva, e a coisa mais interessante aqui, eu diria, é porque ela pode ser usada para diferentes tempos verbais, e ela vai ser um pouco diferente quando ela for usada para diferentes tempos verbais, assim como em português. Primeiro você vai me perguntar, Fabrício, o que é a voz passiva mesmo? Em português a gente tem também. Isso seria, por exemplo, o João comprou uma maçã. Isso seria a voz ativa dessa frase. Essa mesma frase, na voz passiva, seria uma maçã foi comprada pelo João. Então, olha, o comprou, né, voz ativa, o João fez isso, ele fez essa ação. Na voz passiva, vai o objeto primeiro, né, a maçã, a coisa que foi comprada. Então, a gente muda o comprou para foi comprada. Mas esse foi um exemplo que eu dei sobre o passado. Se fosse no presente, por exemplo, você poderia dizer, o João compra uma maçã é comprada pelo João. Aí não é mais foi comprada, agora é comprada. Ou então, o João vai comprar uma maçã vai ser comprada pelo João, aqui no futuro. Então ele muda um pouquinho, dependendo se está usando no presente, no passado, futuro, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, enfim. Em português é assim que funciona, e em inglês é exatamente da mesma maneira que vai funcionar. Por isso é bem fácil para a gente fazer essa transferência do português para o inglês, né? Fazer essa tradução na nossa cabeça. E a gente vai fazer isso exatamente dessa maneira, vendo caso a caso aqui para todos os diferentes tempos verbais. E a base aqui mais importante que vocês vão notar é que sempre a gente vai usar a forma do particípio, o past participle do verbo. Que, se você não se lembra, para verbos regulares, ele é igual ao simple past, então é só adicionar ed no final, geralmente. Para verbos irregulares, aí vai ter aquelas tabelinhas, as famosas tabelas de verbos irregulares em inglês que a gente tem no blog da Lura Língua. É só digitar no Google, a Lura Língua, verbos irregulares, a gente tem a tabela completinha lá para vocês. E aí tem a primeira coluna, que é o verbo no infinitivo, a segunda coluna, o verbo no simple past, né, o passado simples, e a terceira coluna que vai ser exatamente esse verbo no particípio, no past participle, que é o que a gente vai usar para formar aqui a voz passiva. Mas bom, vamos começar aqui com o presente simples, que é o mais fácil, o mais básico, né? Começando aqui, a gente sempre vai dar a voz ativa e aí mudando ele para a voz passiva. Então, a voz ativa dessa frase aqui vai ser Scientists use laboratories. Cientistas usam laboratórios. Uma frase básica, simples, aqui no presente, o presente simples. E a gente mudando ela para voz passiva, você vai usar o verbo to be, né, ser ou estar aqui, como auxiliar, exatamente como em português. E aí o verbo to use no particípio. O verbo to use é um verbo regular, então é só ed no final, vira used. Então, em vez de scientists use laboratories, ele vai mudar para laboratories are used by scientists. E aí, sempre que estiver indicando por quem vai ser usado, a gente em português usa a preposição por, né? Por cientistas, o pelo, pela também, né? Ali juntando com o artigo. Em inglês vai ser sempre by essa preposição. Então, laboratories are used, né? To be, o verbo to be aqui sendo conjugado, are used, o used no particípio, by scientists, por cientistas, pelos cientistas e assim por diante. O segundo que a gente vai ver aqui é o present continuous, que a gente geralmente chama em português do gerúndio, né? Alguém está fazendo, está comendo, enfim. Ele também vai ter uma voz ativa e uma voz passiva. Você pode dizer, por exemplo, My uncle is painting the house. O meu tio está pintando a casa. E aqui como que seria na voz passiva? Em português, a casa está sendo pintada. Em inglês, the house is being painted. É exatamente a mesma coisa. E aí indicar por quem, né? By my uncle.
pelo meu tio. Então, the house is being painted by my uncle. É exatamente igual em português. Olha só como faz essa transferência bem assim, né? Da voz passiva em português para a voz passiva em inglês. É bem parecido. O próximo que a gente vai ver é o simple past, o passado simples do inglês. Um exemplo aqui na voz ativa seria Mary invited John to the party. A Mary convidou o João para a festa. Em português, vamos dizer como seria na voz passiva, o João foi convidado pela Mary, né, para a festa. Em inglês, John was invited. Mesma coisa aqui, né, o verbo to be, só que aqui está no passado, foi convidado. Aqui, was invited, também bem parecido, a mesma coisa, by Mary, pela Mary, to the party, para a festa. Então é realmente muito, muito parecido. Agora aqui, esse talvez seja o mais complicadinho de todos, que é o present perfect. Ele já é mais complicadinho porque a gente tem aqueles problemas, né? Mas se você tiver problema com present perfect, só escreve Alura Língua Present Perfect no Google, que lá tem uma explicação completa de o que é o present perfect, como usar, em que situação usar, qual é a diferença dele para o simple past, né? Então tem tudo explicadinho lá, bonitinho. A gente vai ter um vídeo sobre isso também aqui, muito, muito em breve, realmente. Mas bom, aqui uma frase na voz ativa seria Nobody has cleaned the house since the party. Ninguém limpou a casa desde a festa, né? Então, uma coisa que aconteceu no passado, ou que não aconteceu nesse caso, né? Ninguém limpou, mas que tem relação com o presente, ou seja, desde essa festa, desde aquele momento, até este momento agora, até este presente momento, present, perfect, ninguém limpou a casa. Aí na voz ativa, e aí se você for transformar para a voz passiva, né, em português seria a casa não foi limpa por ninguém desde a festa. Em inglês, the house hasn't been cleaned by anyone since the party. Ou então, the house has not been cleaned by anyone since the party. Ou seja, lá era nobody has cleaned the house, aqui virou the house has not been cleaned, ou the house hasn't been cleaned. Então esse been aí não é o mesmo do outro, não é o being, que é o está sendo, não é o do gerúndio, esse aqui é o do particípio, né? O particípio do verbo to be. Então, the house hasn't been cleaned since the party. O próximo vai ser o past continuous, que seria mais ou menos o gerúndio no passado, né? Então, John was painting the house, o John estava pintando a casa. Aqui vai ser bem parecido com o do present continuous, né? The house was being painted by John. A casa estava sendo pintada pelo John. Lá era no presente, né? Era is being painted. Aqui no passado, was being painted. Mas muito parecido também. O próximo é o past perfect, que ele mais ou menos equivale ao nosso pretérito mais do que perfeito em português, né? Eu tinha feito, ela tinha ido, ele tinha comido e assim por diante. Ou seja, ele indica uma coisa que é no passado do passado, né? Uma coisa aconteceu no passado e outra aconteceu, já tinha acontecido antes daquilo. Então, o exemplo aqui, someone had played the song before you arrived. Alguém tinha tocado a música antes de você chegar. E aí, para mudar isso aqui para a voz passiva em português, seria a música havia sido tocada, tinha sido tocada. Em inglês, muito parecido também, quase a mesma coisa. The song had been played by someone before you arrived. A música havia sido tocada, tinha sido tocada por alguém antes de você chegar. Então aqui novamente é o been, não é o being. Note essa diferença entre os dois. O being, que ele é usado nos continuous, né, nos tempos contínuos, que são equivalentes ao gerúndio, e o been aqui, que é simplesmente o particípio do verbo to be, que foi usado tanto no present perfect quanto aqui no past perfect. Mais um, o future simple, que é o futuro simples aqui, né? Você pode dizer, my uncle will clean the house. O meu tio vai limpar a casa, aqui no futuro com will. Ou a gente pode usar na voz passiva também, the house will be cleaned by my uncle. A casa vai ser limpa pelo meu tio. Então olha a estrutura, will
be cleaned, vai ser limpa. É basicamente a mesma coisa, a mesma estrutura. E a gente pode ver também o future perfect, que é um tempo verbal que a gente mais ou menos tem em português também, né? Que é uma coisa que vai ter sido feita no futuro. Então, the governments will have replaced gas vehicles in 10 years. Os governos vão ter substituído, né? To replace é algo como trocar, substituir. Vão ter substituídos veículos a gasolina daqui a 10 anos. Isso é a voz ativa, né? Os governos que vão fazer isso ou vão ter feito isso lá no futuro, eles já vão ter feito isso. Para passar isso para a voz passiva, bom, a coisa que vai ser trocada, né, que vai ser substituída, são os veículos a gasolina, né? Então, gas vehicles will have been replaced by the government in 10 years. Então lá na voz ativa era vão ter substituído, né? Os governos vão ter substituído. Já aqui na voz passiva, os veículos vão ter sido substituídos, ou seja, gas vehicles will have been replaced by the government in 10 years. Esse talvez também seja um pouquinho mais complicado para pensar, mas olha, tem o been também aqui, é o future perfect. Sempre que tem o perfect, a gente vai ter o been para formar a voz passiva. E por último aqui a gente pode ver também para verbos modais, os modal verbs, que aí é bem fácil, é bem tranquilo, é bem equivalente à versão em português também. Vamos começar aqui com o verbo modal should. Então, your company should take over this project. A sua companhia, a sua empresa deveria assumir esse projeto, né? Aqui o phrasal verb to take over, assumir algo no lugar de alguém, assumir o controle de algo. Na voz passiva, muito fácil. This project should be taken over by your company. Esse projeto deveria ser assumido pela sua empresa. Então lá era a sua empresa deveria assumir, aqui é esse projeto deveria ser assumido, aqui no presente. E por último, um exemplo que a gente pode dar no passado também, e aqui com o verbo modal could, então she could have written this book. Ela poderia ter escrito esse livro. Passando para a voz passiva, this book could have been written by her. Esse livro poderia ter sido escrito por ela. Então, olha que a transferência é praticamente palavra por palavra. É muito parecido, muito fácil aqui. Não se complique com isso aqui. Só traduzindo aqui, então, esse livro poderia ter sido escrito por ela. Mas por hoje é isso, galera. Foi muita coisa. Espero que você tenha aprendido algo novo. Se você aprendeu, a gente merece aquele like aqui, né? Se inscreve no canal também. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!